Quando a gente fala em poemas e canções, tá? Como texto base das questões de linguagens, não tenha medo, tá? Porque você tem que se atentar para alguns detalhes. Você não precisa entender o poema, você não precisa saber o que o cara quis dizer com o poema, beleza? E nem toda questão com poema e música, nem toda questão é de literatura. Muitas vezes ela vai pedir que você encontre a função da linguagem predominante. Ela vai pedir que você reconheça o tipo de linguagem utilizada. Se é mais formal, se é mais informal. Ela vai perguntar, por exemplo, se tem alguma figura de linguagem presente ali. Se tem uma metáfora, se tem uma prosopopeia, que é a personificação. Vocês lembram do que é figura de linguagem? Prosopopeia? Prosopopeia é quando a gente atribui características de seres animados a coisas inanimadas. Você lembra daquela música do Lulu Santos? Que ele fala assim, ó: o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo e meu coração canta feliz. Desde quando o vento beija, para beijar tem que ter beijo, tem que ter boca. Desde quando onda lambe, tem que ter língua para lamber. O sol abraça o meu corpo, morreu carbonizado, né? E meu coração canta feliz. É arritmia brava, grave, certo? Então, essa personificação. Eles podem perguntar, a questão pode perguntar se você reconhece uma figura de linguagem presente ali, tá certo? Então, olha só. Quando a gente fala desse tipo de questão, você tem que entender que ela pode pedir isso aqui de você, ó: identificação de temas, valores ou a crítica de algum autor, certo? Qual o valor social ali presente, o valor humano presente? Ela pode pedir que você estabeleça uma relação com o contexto histórico-social. Aí eu vou dar logo a dica. Se aparecer algo relacionado aqui entre 1964 até 1984, tá? O contexto aqui é o quê? É ditadura. Então, quem escrever poema, canção, tinha que passar por um bagulho chamado censura. Lembra daquela música? Cálice, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Esse cálice, era o cálice mesmo, a taça? Ou era o cálice, o verbo calar no imperativo? Então, isso aqui vai ter tudo a ver. Então, esse cara que escrevia poema ou canção nessa época, ele tinha que criar estratégias, metáforas, analogias, certo? Simbologias, para poder passar pela censura, tá bom? Então, se cair algo relacionado ao contexto histórico social e cair aí nesse período ditatorial, você já sabe que o cara ele vai utilizar, ele vai trazer um tom crítico, só que tudo muito veladinho, tá bom? Até aqui vocês estão comigo, gente? Vocês estão quietinhos? Fale comigo. Outra coisa, ó. Intertextualidade. Pode cair um poema que estabelece uma intertextualidade com outro poema. O que é uma intertextualidade? É uma conversa entre textos. Quem é nordestino aqui deve se lembrar de uma pérola da MPB. Gente, esqueci qual é o nome, uma pérola da MPB, que é a Casa das Primas. Você lembra? Eu vou cantar um trechinho pra vocês. É assim, ó: hoje eu durmo lá em cima, na casa das primas, é homem por baixo e mulher por riba. Na casa das primas, certo? E aí, essa é a música original. De repente, houve um levante do movimento feminista forzeiro e criou o quê? A casa do macho, em resposta à casa das primas. Então, hoje eu durmo lá embaixo, na casa do macho, nananana. Então, estabeleceu-se aí uma intertextualidade. Já caiu, por exemplo, aquela canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá. E caiu uma versão, por exemplo, de Oswald de Andrade, ou do Mano Brown. Acho que era Mano Brown? É. Então, pode rolar uma intertextualidade. Figuras de linguagem também vão cair, questões que pedem para você identificar uma personificação, uma metáfora, um paradoxo, certo? Uma antítese. A análise da linguagem, nesse caso aqui, se a linguagem é formal ou informal, lembrando que nunca vai estar errado, gente. Se um poeta se utiliza de um nível de linguagem mais informal, um registro mais informal, tá certo? Tem licença poética, ele pode falar o que quiser, ele pode criar neologismos, aí trazer neologismos, como o Manuel Bandeira trazia o verbo teadorar tudo junto. E também as características de autores e ou de movimentos. Geralmente, quando cai um poema do romantismo, do período do romantismo, você vai ver idealização, exageros, também uma pegada, uma vibe pesada, sabe? Aquela galera, eu quero morrer, tá? O realismo, ele já vai vir, o realismo, você não vai ver poema realista, né? Mas se cai um texto realista, você vai ver uma quebra de idealização, tá legal? Então, basicamente, vai cair assim, poemas e canções. Pra onde você tem que olhar quando cai um poema? Uma coisa que você tem que entender primeiro. Geralmente são questões, quando é uma questão exatamente, cai um poema, uma música, e é uma questão de literatura, que você identifica pela análise do enunciado, essa questão tende a ser um pouco mais complexa, ou seja, o nível dela pode ser um pouco mais avançado, de intermediário a avançado, ok? Mas quando você se depara com um poema, tá? E ali, quando você dá uma olhada no enunciado, pergunta sobre a função da linguagem, ou fala-se sobre variação linguística, não descarte essa questão, porque pode ser uma questão fácil, tá legal? Então, quando você lê o enunciado, você já sabe se é de literatura ou se é de língua portuguesa em geral, tá legal? Então, não descarte. Agora, se for de literatura, perguntar sobre os recursos expressivos, as concepções de criação, não se desespere. Se você não souber a resposta imediatamente, deixa escanteadazinha, porque você não deve resolver a prova, gente, à torta direita. Eu tenho que sair resolvendo tudo na ordem que tá. Não. Você vai resolver uma questão muito complexa, deixa ela lá, tá bom? Deixa. Vai pra próxima. A próxima é mais fácil, responde. Porque se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, porque você não administrou bem seu tempo, o que acontece? Sua TRI, sua nota, ela tende a cair. Tá? Então você tem que acertar as questões fáceis, as questões médias. E o que der pra acertar a questão difícil, você acerta. Tá bom? Então, assim, não se preocupa com questão difícil, não se apega. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atentar ao título, ao autor, às características do movimento a que ele pertence, às tendências da época, às escolhas de palavras e expressões e ao contexto, ou seja, o ano de produção. Se um poema ele foi escrito, por exemplo, durante a Idade Média, a temática muito provavelmente vai ser religiosa, que havia um domínio da Igreja Católica. Se cair um tema, por exemplo, um poema da época do quinhentismo, que quando os portugueses chegaram aqui, né, trouxeram muito jesuíta, vai falar sobre o quê? Sobre o processo de colonização.
né? O processo de colonização da galera. Os jesuítas tentando convencer os indígenas a aderirem ao movimento cristão. Então, se for da época da ditadura, vai ter um teor crítico, tá? Vai ter ali uma ironia, vai ter uma denúncia de alguma coisa. Beleza? Então a gente vai se atentar a isso. Depois a gente olha o texto. Embora então, e vamos direto para essa questão aqui. Nossa, outra, essa questão aqui de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatira sem dói. Gente, ferida que dói, não se sente, é o quê? Hanseníase, é lepra. Olha só, a gente tem o texto, tá? Sou muito ruim com numeral romano. Sei que número é esse. Sei lá, sem alguma coisa. Esse é o título, né? O Camões, ele nasceu provavelmente em 1525, morreu em 1580, ele perdeu um olho, tá certo? E aí a gente não vai ler isso agora. Eu quero que você primeiro observe isso aqui, ó. Esta moça. É uma tela do Rafael Sanzio. Da época de onde? De quando? Do Renascimento. A chamada Renascença Cultural. O Renascimento foi um movimento cultural, filosófico, político, tava passando da Idade Média, o pessoal, caraca, bicho, Renascimento, vamos, sei lá, vamos mudar as coisas de lugar, sabe? Vamos se divertir, vamos namorar. E aí eles fizeram uma revolução mesmo, ó, vamos apelar aqui pra razão, e não pra essa pegada tão religiosa que afugenta o nosso raciocínio. E aí, o movimento literário e artístico do Renascimento é chamado de classicismo. Mas se cair, por exemplo, arte renascentista, literatura renascentista, é tudo a mesma coisa. Então, no Renascimento aqui, você vai ver, sempre que você vê isso aqui, ó, clássico, classicismo, aí você vai jogar sua mente, sabe pra onde? Pra Grécia Antiga. Quando você pensa na Grécia Antiga, você pensa naquele pessoal que andava enrolado no lençol, filosofando sobre a vida, é um pessoal que gostava, por exemplo, de cultuar o corpo, era uma galera equilibrada, era uma galera minimalista, sabe? Não era uma galera exagerada, era uma galera assim, ó, contida, racional, você vai lembrar disso. Você vai lembrar daquelas estátuas, todo mundo muito sarado, mas sem muito detalhe, tá nu, às vezes tá muito nu, certo? E aí você vai lembrar disso, sempre que você vê clássico, classicismo, neoclássico, tem a ver com esses ideais da Grécia Antiga. Então, quando o movimento ele é adepto do clássico, ele é classicista, quer dizer que não vai predominar aí uma pegada religiosa. Porque se é clássico, é razão, é Grécia, é filosofia, certo? Se não é clássico, é o quê? É emoção, é domínio da Igreja Católica, é desequilíbrio, é exagero. Então aqui a gente tem um clássico, e aí a gente tem... Bora evoluir, exatamente. Bora evoluir, galera. O homem renascentista, ele é um homem de várias habilidades. Leonardo da Vinci. Ele era pintor, escritor, inventor, prefeito, coveiro, tiktoker, youtuber. Ele era tudo sem imaginar. Coach. Então o homem renascentista, ele tinha várias habilidades. Ele era sedento pelo conhecimento. E aí quando você olha pra essa mulher aqui, essa mulher, esse ombro dela, pelo amor de Deus, eu fico com uma pena, gente. Esse ombro dela caído aqui, ó. Tá? Olha pra expressão dessa querida. O que ela tem aqui, ó, no colo? Ah, tá aqui o título da tela é A Mulher com o Unicórnio. Então você vê aqui, uma mulher contida, não tá com muita make, tá com o cabelo tranquilo, certo? Uma roupa tranquila. Ela tá expressiva? Ela tá meio assim, ó. Ele está com unicórnio. Beleza. Eu não vi nenhuma, sei lá, nenhuma coisa muito absurda, exagerada. Não. Não vou olhar pro texto agora, certo? A gente vai pra questão, pro enunciado. Tem o seguinte, você viu que lá tem um poema do Camões, e tem uma tela. E aí a gente tem o seguinte, a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, que linguagens artísticas diferentes são essas? Pintura e poema. Poema, pintura. Duas linguagens artísticas diferentes. Embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção. Contexto social e cultural de produção, Renascimento. Certo? Pelo fato de ambos o quê? Então o que elas têm em comum? Então, embora elas sejam de linguagens artísticas diferentes, uma seja uma pintura e outra seja um texto, né, um poema, eles participaram do mesmo contexto de produção cultural, contexto social, então acontecendo na mesma época. E como é que eu constato isso? Como é que eu sei que elas fazem parte do mesmo contexto de produção? Olha o tamanho das alternativas. Você vai ver. Pensa na imagem e pensa no texto que você não leu. Então, pelo fato de ambos, tanto a pintura como o poema, apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. E aí? O que está estranhíssimo, absurdíssimo? Olha só. Há tempos atrás, rio expressar emoções em fotos ou retratos era mal visto, totalmente mal visto. Você vê que ela era assim nas fotos. Então, essa letra aqui está dizendo que eles apresentam um retrato realista evidenciado pelo unicórnio. Gente, retrato realista evidenciado pelo unicórnio não vai rolar, né? Letra B. Eles pertencem ao mesmo contexto pelo fato de ambos valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema. Então, tem uma coisa errada aqui, ó. Excesso de enfeites na apresentação pessoal. Não tem. Não tem excesso. A mulher tá aqui, ó. Pêssega. Passou só ali um corretivozinho aqui, tá com um blushzinho e pronto, mais nada. Então não tem excesso de enfeites na apresentação pessoal. Eu já tô descartando, eu não li o texto, mas pela imagem eu sei que não tem excesso de enfeites. E outra coisa, variação de atitudes da mulher, evidenciadas no poema. Eu não vi variação de atitudes nem na imagem e nem no texto, eu não li o texto. Certo? Letra C. Eles fazem parte do mesmo contexto pelo fato de ambos apresentarem um retrato ideal de mulher, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Eu vou encostar essa letra C aqui, porque a gente tem ainda um retrato ideal de mulher. É uma mulher sóbria, é uma mulher contida,
recatada, do lar, tá? Que não se sobressai socialmente. Então vou deixar encostadinha aqui, ó. Segura aí, viu, Arthur? Segura essa daqui, a letra C, depois eu pego. Letra D. Pelo fato de ambos desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Então aqui a gente vê uma menção muito forte apenas ao poema, só que ele precisa falar dos dois, da pintura e do poema. E outra coisa, desprezo ao conceito medieval de idealização da mulher, a mulher ainda é idealizada. Idealizar, gente, quando a gente cria muita expectativa, a gente dá muita pompa. Por exemplo, muita gente quer fazer medicina porque acha que vai ser igual ao Grey's Anatomy. Só que precisa assistir sob pressão pra ver como é o SUS, que ainda nem é tão realista. Então quando a gente idealiza demais, que vai ser massa, que vai ser tudo, a gente tá criando uma expectativa que não existe. Era o que acontecia com a mulher renascentista. Ela era idealizada. Tá legal? Então não pode ser a letra D. E a letra E diz que, pelo fato de ambos apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior evidenciado pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Eu vou voltar aqui. Tu viu a emotividade dessa imagem aqui? Essa pobre aqui, minha gente, é a cara carimba. Tô feliz, tô triste, tal. Não tem expressão. Porque isso faz parte dessa sobriedade da mulher renascentista. Tão idealizada, ó. Retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior. Se ela tá em conflito interior, ela não tá expressando. Ela pode estar assim, meu Deus, a conta de energia vem se amanhã. Não paguei a renda, ela tá assim, ó. Mas não tá sendo expressado isso aí. Entre a C e a E. Olha por que não pode ser a letra E, Ayrton. Por causa da emotividade, que não existe no retrato da mulher. Ela está sóbria. Então, é a letra C, de amor, porque quem ama, cuida. Tá? Então são palavrinhas, muitas vezes, estão presentes ali nas alternativas, que ali é um distrator. Quando eu tenho aqui, ó, que é marcado pela emotividade, como está na letra E, isso aqui, ó, é um distrator por contração. É justamente o oposto, não tem emotividade, não tem variação de expressão. Letra pêssega. Tá certo? Letra C. Isso aqui é considerado uma questão complexa, de nível avançado, que mistura arte e literatura.